A história de Timothy Treadwell, também conhecida como Homem Pardo, é um evento infeliz e bastante perturbador de um ataque de urso que aconteceu no Parque Nacional Katmai, no Alasca. Lá, 3.000 do total de 40.000 ursos pardos do Alasca vivem. Como muitos já sabem, ursos pardos, também conhecidos como ursos marrons, são criaturas extremamente poderosas, que podem passar dos 3 metros de altura quando ficam sob 2 patas, e podem pesar mais de 800 quilos. A câmera que Timothy Treadwell carregava foi ligada durante o ataque, mas em pânico, Amy e Timothy não tiveram tempo de retirar as lentes, e o que aconteceu resultou em 6 minutos de áudio de gelar o sangue. Por alguma razão, Timothy sentiu uma certa conexão com os perigosos animais, e por várias vezes chegava muito próximo dos bichos. Na cabeça delirante dele, achava que não tinha perigo, pois existia um respeito mútuo entre eles. Por cerca de 13 anos, Timothy Treadwell acampou em vários parques do Alasca, mas o Parque Nacional de Katmai era o seu favorito, sempre rastejando e andando próximo aos ursos e filmando-os, muitas vezes até tocando filhotes e adultos. Todos os verões, por um período de 2 meses, Tim ia viver com os animais. No resto do ano, palestrava em escolas e dava entrevistas sobre sua experiência com os bichos. Timothy dizia que os ursos o entendiam, que sabiam que ele não era uma ameaça e que sabia exatamente como lidar com eles, por isso não era atacado. Em suas palavras, contava também que se fazia de despercebido, como uma flor, uma mosca na parede, um guerreiro gentil, mas que, quando desafiado pelos ursos, tornava-se um samurai. Torna-se tão formidável, tão destemido da morte, tão forte que vencerá. Até os ursos acreditarão que você é mais poderoso. E, de certo modo, você deve ser mais poderoso se quiser sobreviver nesta terra de ursos. O contato de Timothy com os ursos era muito próximo e desprotegido, de uma maneira que até os esquimós evitavam há milênios. No verão de 2003, Timothy e Amy resolveram acampar uma semana a mais do que o planejado. Foi um erro terrível, uma vez que o verão estava acabando e os ursos estavam se preparando para a hibernação. Nesse período, os ursos se tornam mais violentos, pois precisam comer o quanto for possível antes de hibernar. Além disso, os dois estavam acampando próximos a um lago muito utilizado para os ursos caçarem salmão. No parque, é proibido carregar qualquer tipo de arma, mas é permitido usar spray de urso. Porém, Timothy confiava excessivamente nos animais e já tinha parado de carregar spray muitos anos atrás. Os últimos 6 minutos de vida dos dois foram gravados pela câmera que utilizavam. A câmera não gravou imagens do ataque, mas pelo áudio dá para se ter uma ideia do que aconteceu. A história começa quando Willie, o piloto de táxi aéreo responsável por levar Timothy e Amy de volta para casa, chega e não os encontra. Ao chegar e não encontrar o casal no local onde deveriam estar, Willie foi procurá-los, mas sem sucesso. Ao voltar para o avião, o piloto sentiu que estava sendo seguido. Olhou para trás e viu um urso com aparência bastante desagradável se esgueirando por entre os arbustos, com a cabeça abaixada enquanto o observava. Naquele momento, Willie teve um mau pressentimento. Ele subiu em seu avião, sobrevoou a área e conseguiu ver o braço de Timothy, roupas e o que parecia ser alguns restos humanos. Mais alguns minutos sobrevoando a área, o piloto de táxi aéreo viu o mesmo urso que tinha visto antes se alimentando de uma caixa torácica humana. Quando ele sobrevoa mais próximo, o urso decide se alimentar ainda mais rápido. Nesta hora, Willie foi para a segurança do parque e voltou ao local, acompanhado de 4 guardas armados, incluindo o guarda florestal Ellis, para investigar o que tinha ocorrido. Ao sair do avião, os 4 começaram a caminhar lentamente pelo caminho do lago, gritando o nome de Timothy para ajudar a localizá-los e alertar qualquer urso próximo sobre sua presença. A visibilidade era ruim, com uma grande quantidade de arbustos e grama alta. O acampamento estava localizado no topo de um cume, difícil de ver de quem vem de baixo. Um dos guardas viu um urso se aproximando do grupo. Ele estava a aproximadamente 6 metros de distância. Todos os 4 gritavam na esperança de que o urso os visse e se afastasse. O urso continuava se aproximando. Foi quando o guarda Ellis, armado com uma espingarda, começou a disparar ao mesmo tempo que os outros guardas florestais, que também estavam armados com espingardas. Os ursos que se alimentam uma vez de carne humana habitualmente são abatidos. Os riscos de novos ataques aumentam consideravelmente.
Na quarta-feira, 8 de outubro de 2003, 2 dias depois dos investigadores chegarem, uma necropsia foi conduzida no urso, e foi descoberto que o estômago e o sistema digestivo do animal continham restos humanos e peças de roupas rasgadas. Os guardas, ao chegarem no cume, encontraram o acampamento em que Timothy e sua namorada estavam. Enquanto se aproximavam, restos humanos foram então encontrados. Lá, 2 tendas foram descobertas, uma para guardar equipamentos e outra para dormir. As 2 estavam desmoronadas e rasgadas. Apesar disso, não havia evidências de que o urso tivesse puxado as vítimas da tenda principal. No local, havia muita lama, gravetos e capim. Depois de mover uma moita de grama alta, o guarda Ellis se lembra de ter visto os dedos de Timothy. Nos 85 anos de história do Parque Katmai, este foi o primeiro incidente conhecido de uma pessoa sendo morta por um urso. A câmera que Timothy usava para filmar os animais continuava gravando durante o ataque. A polícia disse que a fita tem 6 minutos de duração, contendo vozes e gritos, enquanto o urso número 141 atacava Timothy Treadwell até a morte. O vídeo foi analisado mais tarde por soldados do estado do Alasca. Os primeiros sons que se ouve são de Amy. Ela parece estar surpresa com alguma coisa. Tudo começa com Amy assustada, perguntando se o urso ainda está lá fora, antes de Tim gritar: "Saia daqui, estou sendo morto aqui." O zíper da tenda é ouvido, juntamente com sons de chuva caindo sobre o teto da barraca, enquanto Amy corre para a tempestade e grita para seu namorado se fingir de morto. Os gritos dela parecem funcionar e o urso solta Tim de suas garras. Mas assim que ela se dirige para ajudá-lo, ele retorna, aparentemente prendendo suas mandíbulas ao redor de sua cabeça mais uma vez e puxando-o para o matagal. Agitado, Tim grita para Amy bater no urso, e ela diz a ele para lutar antes de atacá-lo com uma frigideira. Durante todo o tempo, o urso está sinistramente silencioso, com os gritos de Tim dando lugar a gemidos antes que Amy entre em pânico e solte uma série de gritos de arrepiar a espinha. O biólogo Larry Dale, do Departamento de Caça e Pesca do Alasca, teoriza que os sons dos gritos de Amy fizeram o urso voltar a atacá-la, porque para os ursos, sons de agonia e desespero são de animais feridos ou indefesos, o que significa presa fácil. Para Larry, se Amy tivesse se escondido e ficado em silêncio, provavelmente estaria viva. Timothy chamava o urso que o atacou de Ole, enquanto no parque estadual ele era identificado como o número 141 e tinha 28 anos de idade. De acordo com o piloto Willie, Tim já havia filmado o urso 10 dias antes e tentado fazer amizade com ele, mas isso nunca aconteceu. A cabeça desfigurada de Timothy, a espinha dorsal e o antebraço direito, ainda usando o seu relógio de pulso, foram recuperados no local. Quanto à fita, Willie alertou que as pessoas nunca deveriam ouvir isso, e acredita-se que ela foi contrancada às 7 chaves por um de seus amigos. Timothy não pensou que aconteceria, mas não se importaria se morresse protegendo os animais. Ele falou isso inúmeras vezes, em entrevista e para os amigos. Inclusive, disse para a melhor amiga, Jevel Palovac, que se algo acontecesse com ele, era para usar o material de vídeo para ajudar os ursos. Foi assim que Palovac entrou em contato com o diretor Herzog, criador do premiado documentário, baseado nas mais de 100 horas de filmagem de Timothy Treadwell. Este foi um trágico acontecimento que poderia ter sido evitado. No entanto, é uma das histórias mais perturbadoras que alguém já ouviu.